Fala pessoal, boa noite. Bom, então vamos gravar uma videoaula rápida hoje que eu fiquei devendo para os alunos da pós, que é a resolução de um exercício. A gente vai trabalhar em cima de um código que a gente já trabalhou na aula, mas para quem não faz aula comigo e quiser acompanhar a videoaula, desenvolvimento de diretiva com Angular, eu vou deixar o código-fonte disponível no GitHub, depois vou gerar o código, colocar o código também depois de finalizado, para quem quiser consultar o resultado. Então vamos lá. Esse é o código, eu vou colocar o link depois no final lá na descrição do vídeo. O código funcionando hoje, a aplicação funcionando hoje é dessa forma. Então a gente tem aqui um cadastro do nosso colaborador, o nome, idade, salário e tal, ele registra e coloca para cá. Qual que é o problema? Qual que é o problema que a gente vai solucionar agora? A nossa listagem de usuários ela está listando usando uma tabela. E eu não quero isso. Eu quero listar os meus usuários, os meus funcionários, em uma forma de card. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer no HTML puro, depois a gente vai transformar isso em diretivo. Beleza? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, abrir meu arquivo, modules, employee, views, list. Esse cara aqui. Então a gente está trabalhando com tabela, certo? Primeira coisa, vamos remover esse coisa de tabela aqui. Eu vou trabalhar, como eu estou usando o Bootstrap, eu vou trabalhar com o esquema de grid dele. Então eu vou ter aqui, por exemplo, vou colocar uma section aqui, div, e aí começa a mágica. Então vamos lá, aqui o que eu faço? Eu faço um need repeat para listar todos os meus employees, certo? Então a primeira coisa eu tirei a tabela, e vou colocar o meu need repeat aqui. Só que ele não é uma tabela mais, então não é tr, ele vai ser uma div. Essas informações aqui, ó, eu vou até deixar escondidinho aqui, depois a gente vai ver como é que a gente vai reutilizar esses caras aqui. Deixa comentado aqui. Então a gente vai ter nosso need repeat, certo? Que vai listar nossos employees. Essa div nossa aqui, ela vai ter uma classe chamada co-sm. Eu vou listar, vou criar um, deixa eu ver. Aqui o grid ele aceita, são 12 colunas, então eu vou criar uma linha com 4 cards. Então vão ser co-sm de 3, por exemplo. Vou fazer isso aqui, e aqui eu vou começar a listar as informações agora. Vou só para a gente ver como é que vai ficar, vou colocar isso aqui de uma forma básica. De page, name tá ótimo. Vou atualizar minha página aqui, vamos ver como é que vai ficar. Opa, subir a aplicação, né, senão não adianta. Vamos lá. Vamos contratar um cara. Beleza, olha só. Aqui, ó, ele não está aparecendo direito porque ele já está dentro de um well. Então vamos tirar esse cara aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, tirar esse well aqui de cima. Vamos tirar até mesmo isso aqui, a gente vai tirar, ó, esses dois divs aqui, eu vou tirar tudo. Vou tirar o well aqui e vou colocar um well aqui. Vamos atualizar a tela, vamos ver o resultado, como é que vai ficar. Olha só. E eu vou cadastrar outro. E outro. E a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Depois a gente vai dar um tapinha aqui para melhorar esse CSS. Mas por enquanto é isso. Então, vou colocar aqui para outro. Aqui. E ele vai estando para a gente. Vocês vão ver que conforme a gente vai colocando, ele vai quebrando isso aqui para a gente automático. Ó, 4. Aí, ó. Tá vendo? É isso que a gente vai precisar fazer. Só que a gente vai transformar isso no diretivo. Então a gente vai fazer isso aqui bonitinho. Primeira coisa. Aqui a gente vai utilizar nosso diretivo que a gente criou na aula lá, que é o image container. A gente vai colocar o image container aqui, inicialmente. Depois a gente vai ter o nome. Vou até colocar uma class aqui, ó. Class card. Depois a gente vai ter aqui um title. Depois a gente vai ter aqui details. E a gente vai colocar outros spans aqui, ó. E por todo lado, só para a gente organizar a informação. Então aqui vai ter o nome do cara, depois a gente vai ter
a idade, tá? A gente vai ter o job do cara, a gente vai ter o status e vai ter o salário também. Beleza? Então a gente vai ter isso aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Beleza? É isso aqui. Depois a gente vai arrumar o CSS. Então, beleza. Então vamos transformar. Primeiro que a gente vai fazer é transformar isso aqui em uma diretiva, certo? Então vamos lá, vamos criar aqui dentro dos nossos componentes, vamos criar um arquivo chamado empcard.js e empcard.html, certo? Então agora a gente vai colocar nosso HTML lá dentro. A gente vai ter aqui, ó, não vai ter o engine repeat, a gente vai ter só isso aqui, ó. E aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então a gente vai ter o nosso objeto employee, employee image, employee name, employee age, employee job, currency, beleza. Isso aqui a gente vai contar que essa informação employee a gente vai receber já do nosso controlador, que vai ser o cara que vai estar aqui no nosso nossa diretivo. Então vamos vir aqui, ó, primeira coisa, angular, ponto, module, vamos ver como é que é o módulo que a gente estava utilizando aqui já, é o RH Components, certo? Deixa eu vir aqui, RH Components, como a gente não vai criar ele, a gente não vai passar um array, então vamos lá, module, a gente vai criar nosso diretivo. Vamos chamar ela de empcard. Então vocês lembram que o padrão é, a gente vai fazer isso aqui, na hora de usar na tela ele não vai utilizar dessa forma, ele vai sempre colocar um tracinho e deixar minúsculo, certo? Isso é o padrão. A gente vai criar isso aqui, vamos retornar um objeto. Aqui ó, a gente pode até deixar só esse cara. Vai copiar esse objeto aqui, ó, para a gente entender melhor. Então, a primeira coisa, o restrict, como eu tinha explicado, ele vai definir a forma que você vai poder usar a diretiva. O E define que ele vai poder ser um elemento e o A define que ele vai poder ser usado como atributo. Um elemento, no caso, ele vai poder ser usado assim, ó. Se eu definir, vou ter perdido aqui. Se ele for como elemento, ele vai poder ser usado assim, empcard. E se ele for como atributo, ele vai ser isso aqui, empcard. Eu acho mais legalzinho como um elemento, mas tem alguns browsers mais antigos que não suportam isso, então fica da sua escolha, depende da sua necessidade. Então eu já coloco para os dois, caso queira usar com um ou com o outro. Vamos mudar aqui qual que vai ser o template URL dele, que vai, opa, estou mudando o lugar errado, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vai ser JS Components, emp, card, HTML. Aqui a gente vai mudar alguma coisa. Lá no nosso image container, a gente recebia duas strings, o URL e o title. Agora a gente vai receber um objeto aqui dentro. Um objeto chamado employee. A gente vai receber ele como objeto. Então eu vou colocar ele igual, ele vai fazer uma referência ao employee lá da frente. Beleza? Bom, inicialmente isso aqui que a gente vai fazer. Agora a gente tem aqui o nosso card. Então aqui, quando a gente mapa, a partir do momento que a gente está dizendo que essa diretiva vai utilizar esse HTML aqui, ó, esse empcard, e eu tenho um escopo separado, employee, então esse cara que está no escopo, esse objeto aqui, ó, employee.name, employee.age, ele vai pegar desse escopo aqui, ó. Porque imagine que é como se esse empcard aqui fosse, não é, mas é como se fosse um controlador desse cara. Então ele mantém um escopo específico que vai ser utilizado dentro desse HTML aqui, dentro dessa view, certo? A gente poderia até mesmo ter um controller aqui dentro, um controlador aqui dentro, mas a gente não vai fazer isso agora, mais para frente a gente pode pensar em evoluir quando for fazer uma diretiva mais cabulosa, mas se a diretiva é bem sossegada, a gente só vai exibir informação. Então a gente vai fazer isso, vamos exibir aqui, agora vamos mudar esse cara aqui, ó. Vamos tirar esses bodega aqui, a gente vai ter um div aqui dentro, e dentro do nosso div a gente vai ter o empcard
card. Beleza? Então, o nosso emp card ele recebe um atributo do tipo que mesmo? Employee. Então, a gente vai vir aqui, ó, employee igual a emp, que é o nosso nome do nosso objeto. Certo? Então, qual que é a diferença? Se eu colocar esse cara aqui como string, a gente teria que passar isso aqui, ó, como string. A gente teria que passar aqui um emp.name, por exemplo. Mas como a gente está passando ele como objeto, o Angular entende que esse cara aqui, ele está esperando esse cara como um objeto, é igual. Como objeto, então beleza, então eu vou entender que esse cara aqui é um objeto e vou passar para lá. Certo? Vai faltar uma coisa só, no nosso index.html, a gente adicionar o nosso JavaScript. Aqui, ó, tem um image container, e vamos adicionar também o emp card.js. Beleza? Vamos ver nossa tela se vai funcionar já. Olha só que beleza. Está funcionando. Se a gente olhar aqui nossa diretiva, ó, a gente já tem uma diretiva totalmente funcionando. Agora a gente vai fazer algumas coisas interessantes nela. Aqui, isso aqui é coisa da imagem. Fazer umas coisas interessantes nela. Vamos colocar fazer uma inserção mais interessante, né? Pegar uma imagem aqui. Lá, uma imagem que eu peguei lá. Aqui. L. Leão. 5. Coloquei uma imagem aqui. Beleza, olha só. Então a gente vai colocar aqui. Leão 2. 6. Leão. Blá, blá. Leão 4. Blá. Ixi, travou o negócio aqui. Eu tentei copiar a informação aqui errado, tá vendo só? Tô dando Ctrl+C, Ctrl+V, bugou o negócio. Jesus amado. Olha só, hackeando o browser aqui. Só porque é do tipo input eu fui dar um Ctrl+V na imagem, arrebentou tudo. Então, aqui. 80. Beleza? Então a gente tem isso aqui. Agora a gente vai dar um tapinha, né? Primeira coisa, vamos dar um tapinha nesse HTML que tá feio pra caramba. Vamos pegar esse title aqui, vamos só ver como é que a gente vai deixar. Vamos colocar aqui um text align center. Depois vamos colocar um font size 1em, 2em, font width, bold. Olha só, isso aqui. Vamos pegar esse cara aqui, copiei. Vamos vir aqui, ó, e vamos criar uma pasta. Vou criar pasta não, vou colocar dentro do HTML mesmo, mas vocês por favor não façam isso. Só vou colocar porque eu não quero deixar a aula muito comprido, porque o foco não é esse. Eu vou criar aqui .card, né? Aqui, ó. Então vou colocar .card.title. .card.title, o que mais que eu vou mudar? Essas informações aqui do details eu também vou deixar text align center. Beleza, só isso aqui tá bom já. Vou aumentar um pouquinho, então vamos lá. 1.2 details. Beleza, vamos ver aqui. Beleza, perfeito. Agora vamos fazer uma coisa mais interessante. Vamos dar uma evoluída um pouco mais na coisa. Vamos imaginar que a gente quer passar uma função para ser executada nesse cara. Beleza? Então vamos lá. Quando eu clicar no meu emp card, por exemplo, quando eu clicar em qualquer lugar aqui, eu quero chamar uma função. E essa função vai ser uma função dinâmica. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, ngClick. Vamos colocar aqui uma função chamada onClick. Beleza? Passando o employee. Passando nada. Passando nada aqui. Então a gente vai ter um botão chamado ngClick, um evento, né, do Angular, quando clicar nessa div, que ele vai executar essa função onClick. Vamos ver o que vai dar aqui.
Ó, eu vou até abrir o terminal aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Aqui. Cliquei, funcionado. Não funcionado. Por quê? Esse botão on-click aqui, ó, essa função on-click não existe. Então a gente vai ter que definir ela. Mas aí, vamos pensar. Esse cara aqui não tem controle, certo? O nosso AmpCard HTML não tem nenhum controle. O que ele tem é esse cara aqui, ó, a nossa diretiva. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai receber uma função como parâmetro. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui o nome, tem que ser o mesmo nome que a gente definiu aqui, ó, onClick, que é o nome do nosso atributo no escopo. Então, eu vou colocar aqui onClick, 2 pontos, que é o nome do valor. Agora eu vou colocar isso aqui, onClick. O Ezinho comercial aqui, onClick. Como eu falei, cheguei a comentar, mas para quem não sabe, na aula eu comentei, mas para quem não é aluno meu, quando o nome é igual, você não precisa colocar, isso aqui é opcional. Igual aqui, ó, é opcional. Só estou colocando para deixar mais claro, para quem não entende ainda. Mas se quiser tirar, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Então vamos lá, olha só, um clique. Interessante. E agora como é que a gente vai passar esse um clique para esse cara executar? Isso aqui já funciona. Esse cara aqui, da mesma forma que ele enxerga o employee que está no scope, ele também enxerga o onClick que está no scope. Só que agora a gente tem que passar o onClick dentro do nosso list, certo? Então a gente já passa o employee, vamos colocar aqui, ó, onClick. Vamos até mudar o nome, colocar em português mesmo, só para... Vamos colocar o nome em inglês, mas deixa eu ver. Clique, pronto. Clique aqui. Para não dar problema, porque já tem um esquema do HTML com JavaScript que é um clique, né? Então não sei se vai dar problema. Para evitar dor de cabeça, a gente vai mudar isso aqui. Então, o clique, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar um método show employee. Vou colocar aqui até show só, vou passar esse imp aqui dentro. Então, esse método show aqui, ele tem que estar dentro da onde? Dentro do controlador desse list, certo? Quem que é o controlador desse list HTML aqui? Vocês vão lembrar? Está dentro aqui, ó, é esse cara aqui, employees controller. Então, a gente vai criar um método aqui, ó, uma função show. Vai receber um employee. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai só dar um alert desse employee pra gente. Então, olha só, recapitulando, a gente tem nosso controller, que tem nosso método show. A gente tem no nosso list aqui, ó, ajudando a diretiva, onde a gente passa um objeto emp e a gente está passando uma função chamada show que recebe esse emp aqui dentro. Então, quando a gente chama isso aqui, a gente está criando um objeto lá na diretiva que passa o emp, o employee aqui dentro, né, o employee, e passa o clicking, que é uma função, para cá. Criou esse cara, ele renderizou a página, que é o AmpCard, que possui o clicking, que foi recebido aqui no scope, e possui o employee, que foi recebido aqui também no scope. Vamos fazer um teste? Vamos executar aqui, ó. Cadastrar um cara novo. Aqui. Vamos ver. Olha só. Está printando o nosso objeto. Olha que bonito. Qual que é a ideia disso aqui agora? O que a gente pode fazer? Pô, já tem um objeto aqui dentro, cara. Então, aqui no nosso método, ó, já tem o nosso objeto aqui dentro. Eu só vou printar ele de uma forma mais lógica. Agora eu vou usar um alert, mas a gente poderia utilizar um modal do Bootstrap, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir aqui, ó, nome em aí.main. Vamos ver lá. Cliquei aqui, Leonardo. Olha que beleza. Então, assim, eu não vou evoluir muito mais com isso, porque o resto é firula, né? A gente pode criar um modal, a gente pode fazer N coisas com isso aqui, a gente poderia... O mais interessante seria a gente abrir um modal com isso aqui e colocar possíveis ações. Pô, mas se eu quiser fechar esse modal aqui, você pode, do mesmo jeito que você recebeu um objeto, uma função que executa aqui, ó, que executa no PNG clique aqui, você poderia ter um botão aqui fora, por exemplo, que tivesse, sei lá, fechar o modal. Você pode receber a função que você quiser, quantas funções você quiser, e executar essa função de forma dinâmica. Além do como você poderia também ter uma função aqui, ó,
vamos dizer que sei lá, clicando, certo? Então eu quero exibir uma função clicando. Só que eu não quero receber essa função daqui. Então vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar, não. Vamos mostrar uma visão diferente. Não quero receber mais essa função daqui dentro. Então remove esse cara aqui daqui, remove tudo daqui. Não quero mais. Vou remover do meu list. Não estou mais passando nenhuma função. Esse cara aqui vai ter uma função interna. Então a minha diretiva vai ter uma função interna. Então vou dar aqui, ó, o método clicking. Só que, como eu falei, eu não vou pegar de nada. Não vou pegar de lugar nenhum. Então eu vou criar um controller aqui dentro. Function scope, igualzinho no controller normal. Eu vou criar aqui, ó, o scope.clicking, certo? E eu vou dar aqui um alert scope.employee. Name. Vamos ver o que vai acontecer? Beleza. Ó, não aconteceu nada. Vamos entender por quê. Ah, isso aqui já tá errado. Nosso aqui está chamando clicando. Não existe método clicando. Existe método clique. Será que eu não salvei aqui? Vamos ver de novo. Agora tá clique. Olha só, tá exibindo, cara. Que beleza. Então agora isso aqui é uma outra forma da gente fazer, ou seja, se a gente a gente quer deixar essa função de uma forma fixa, a gente não quer deixar ela dinâmica, ou seja, a gente não quer que alguém passe essa função, por exemplo, ser executada, a gente quer que sempre quando o cara clique no nosso card, ele execute essa função sempre. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Ah, mas você pode me perguntar, pô, professor, mas como é que eu pego o employee do scope se eu não setei em lugar nenhum? Aí você está totalmente enganado. Quando eu falei que a gente tem um scope aqui, ó, a nossa diretiva cria um scope separado para ela, um scope angular. Eles criam um scope separado, só que esse scope aqui, ó, que ele define, é o mesmo scope que ele recebe aqui dentro. É o mesmo objeto. Então, do mesmo jeito que eu uso essa forma de escrever aqui dentro, é simplesmente uma forma que a gente escreve para a gente poder receber informações de quem está utilizando a diretiva, do cliente da nossa diretiva. Ou seja, no nosso caso, o list, que está usando o impcard. Então a gente utiliza essa forma para a gente receber parâmetros na diretiva, somente a diretiva pode fazer isso, dessa forma, receber informações do nosso view. Então a gente mapeia a nossa diretiva, passando informação, ele cria o scope, só que o scope é o mesmo que o scope do nosso controle. Então a gente consegue fazer isso aqui. Legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conceito. Eu vou comitar esse pequeno código que eu alterei, que eu vou gerar uma tag nova lá no GitHub. Mas caso vocês tenham curiosidade aqui, eu vou já mostrar. Opa, não. Deixa eu ver aqui, eu não lembro o nome agora, mas o URL é isso aqui. Repositórios Angular RH aqui. Então eu já tenho a tag primeira criada, V1, e vou criar a V2 com o código final do vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.